Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas eu espero que você esteja bem. Hoje nós vamos fazer a explicação da página 61 a 65 do livro de português, onde essa semana nós trabalharemos frases, o ão e o M antes de P e B. Então acompanha aí. Frases. O que são frases? Nós usamos frases o tempo todo para nos comunicar, nós falamos o tempo todo utilizando frases. Elas são o modo como nós organizamos as palavras para transmitir uma ideia. Ela geralmente, quando eu escrevo ela começa com uma letra maiúscula e termina com um sinal de pontuação. Vamos ver alguns exemplos aqui. Fabrício conversou com seu avô hoje. Então perceba, é uma frase, ela está dando uma ideia. Que ideia que essa frase está passando? Que Fabrício conversou com o avô dele. Então perceba, tem uma ordem, tem uma lógica a frase. Por exemplo, Carlos terminou de ler o livro. Ficaria lógico eu falar que o livro terminou de ler Carlos? Não, não tem muita lógica aí. Né? Ou a de baixo, que a tartaruga ganhou da lebre. Perceba que a ordem é importante, porque se eu falasse que a lebre ganhou da tartaruga, a frase tem um significado completamente diferente. Outra frase, quantos anos você tem? E a última, apesar de ser só uma expressão, é nossa. Né? Então ele pode ser considerado uma frase. Então perceba, a frase é um conjunto de palavras que eu uso para transmitir uma ideia. Começam geralmente com uma letra maiúscula e terminam com um sinal de pontuação, que pode ser ponto final, exclamação ou interrogação. Agora nós vamos ver o ão. O ão eu uso no final, tem algumas palavras que utilizam o ão, que nem leão, pão, vilão. Só que daí tem o plural dessas palavras, né, que são ãos, ães e ões. Vamos dar um exemplo. Leão, qual o plural de leão? Leões. Irmão, irmãos. Cão, cães. Então, o plural do ão, às vezes, muda dependendo da palavra. Professor, como é que eu vou saber qual é o final, qual é o plural que eu uso, né? Em cada palavra ali? Prática. Você vai ter que ir escrevendo até você pegar o jeito. Não tem assim uma regra muito fixa ou muito prática de ser utilizada. Então o melhor conselho que eu dou é vai escrevendo que uma hora você pega o jeito de colocar o plural. Ele vai se tornando meio lógico para você. Agora aqui, antes de P e B é M. Vou escrever uma palavra, que nem campo. O que eu vou colocar antes? M. Eu não posso colocar N. Tempo, Humberto, bomba, samba, né? Bambu, sombra. Eu vou usar o M. Mas, professor, por que eu vou usar o M? Então, presta atenção. Quando eu vou falar P e B, perceba que meus lábios eles se juntam. Ó. P, P, eles se juntam. Isso acontece também quando eu vou falar M. M. Percebe o M? Né? O som do M ele é feito com a boca fechada, é um som que a gente chama de som nasal. Por que é um som nasal? Porque ele sai mais dessa região do rosto do que do lábio mesmo, né? Né? Se você falar que é o som do M, você sente até meio que vibrar essa região do rosto, né? Essa região nasal, né? do nariz. No meu caso, um narigão. Então ele vibra, percebe? Então quando eu vou falar campo, né, o P e o B já vai ser fechado, já vai ser com os lábios juntos. P, B, então campo, eu vou fechar o lábio. Então a letra anterior, o M, facilita essa pronúncia. Então percebe? N, campo, campo. Então o lábio já fica fechado e facilita falar o pô depois, né? O P depois. Se eu escrevesse essa palavra com N, ficaria campo. Percebe? Campo. Então eu teria que abrir a boca para fazer o som do N, depois o P. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Né? Isso não é algo que foi pensado em fazer. É algo que ocorreu naturalmente com a fala. Então toda vez que a pessoa ia falar campo, né, ia falar samba, ia falar tempo, naturalmente ela fazia o som mais nasal
do que o som mais aberto, né? Fazer o som do M do que o som do N. Para facilitar o P ou B que ia falar logo em seguida. Com tudo isso, então, se convencionou a colocar M antes de P e B, para facilitar a própria fala, né? Na hora que eu estou falando. Então isso reflete na escrita colocando o M. Deu para entender mais ou menos? Ou seja, por eu falar o P e o B, né? O P, B, com os lábios fechados, eu uso o M porque o M também se faz com os lábios fechados. Daí facilita na hora de eu falar, tá certo? Por isso que eu escrevo com M. Senão ao invés de campo, seria campo. Ou tempo, né? Fica um som estranho, né? Tempo, tempo. Por isso que é tempo. Deu para perceber? Deu para notar? Espero que sim. Então por isso que nós usamos M antes de P e de B. Tá certo? Então essa foi a explicação dessa semana. Atividade tá fácil, extremamente fácil, para todo mundo ficar contente. Qualquer dúvida, professor, estou com dúvida, manda mensagem lá que nós tentamos responder no tempo que nós conseguimos. Tudo bem? Boa semana, até sexta-feira na explicação.